Bem, começando, então, nosso plantão de hoje, a gente está trabalhando inicialmente função modular, tá? Já coloquei aqui uma visualização, vamos ver a representação algébrica e gráfica, sentido geométrico dos supercílios angular e linear, quando ela é trabalhada em relação à função do primeiro grau, zeros ou raiz da função, variações do gráfico e ver se tem as questões trabalhadas lá no site 2016, 2017, 2018. Então, vamos lá. Na função modular, bem simplesinha, que é aquela módulo de x. Veja que coisa linda, já apareceu. Eu amo esse GeoGebra. É a mágicazinha boa. Então, aqui, ó. Vejam que se é o módulo de x, x seria o quê? A função do primeiro grau. Então, não dá reta, né? Só que aí, essa reta é como se ela fosse quebrada aqui, né? E aqui ela sobe. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês em relação a isso é o ângulo aqui, ó. Deixa eu pegar uns pontos, porque a partir de alguns pontos a gente tem o ângulo, tá? Então, vou pegar alguns pontos aqui, só pra gente ver essa questão do ângulo. Que isso aqui tem a ver com o joguinho de sinuca também, né? Que a gente bate a bola aqui, ó, aí o ângulo, o mesmo ângulo formado aqui é o ângulo formado do outro lado. Deixa eu ver aqui agora, acho que é partindo disso. Isso. Aqui ficou um em cima do outro, deixa eu puxar aqui pra gente poder ver melhor. Opa, vamos puxar aqui, vamos ver. Esse ângulo. Olha só. Ângulo alfa, 45 graus, ângulo beta, 45 graus. Tá vendo? Então, assim, esse aplicativo, software, aliás, nos ajuda a perceber isso, né? Que aí, na função modular, existe essa questão aqui dessa... É como se fosse a refração, né, da água também, vocês vêm lá em física e tal. Então, aqui, que essa reta, ela estaria aqui para baixo, né, a função do primeiro grau, se eu fosse desenhar aqui. Vou até colocar aqui, ó, outra função, só para a gente observar. Y igual a x. Veja. Essa seria a função do primeiro grau. Mas a modular, essa partezinha que está aqui embaixo, ela vai subir aqui para cima. Ela vai fazer uma translação em relação ao eixo de y. Aliás, desculpa, em relação ao eixo de x, certo? Então, essa aqui é a mais simplesinha. Alguma pergunta aqui? Eu vou apagar essa para a gente ver outras coisas. Não. Ok. Eu vou tirar esses pontos aqui, porque aí eu já mostrei a questão do ângulo, então agora eu só quero estar comparando com outras funções. Vamos lá. Essa seria a básica, né? Y igual ao módulo de x. Geralmente, as mais comuns, né? A gente tem justamente isso aí, que é de ser, por exemplo, x mais um outro valor, tá? E aí, deixa eu colocar um azinho aqui, para ver se aparece um controle deslizante, para mostrar uma coisa para vocês. Olha, apareceu. E agora nós estamos com essa função g, tá? Essa função em vermelho aqui. E vejam que eu tenho um a. Aí esse a está no 1, né? E vejam que aqui, ó, a raiz da função está no 1. Essa aqui, no caso, é o x. Se eu fosse fazer a raiz, seria x igual a 0, né? Então, aqui está no ponto 0, 0. Aqui, no caso, o a está em 1. Então, se eu fizer x mais 1 igual a 0, vai dar menos 1. Portanto, a raiz vai estar no menos 1. Outro detalhezinho aqui, né? Se fosse uma função de primeiro grau, ax mais b. Se não aparece o valor do b, é 0. Então, aqui corta o eixo de y no ponto 0. Eu estou só fazendo lembrando, né? Para a gente gravar as coisinhas lá da função do primeiro grau também. E aqui, como é x mais 1, então vejam que corta o gráfico aqui no ponto onde o y é 1, certo? E aqui, ó, como eu tenho aqui esse controle deslizante no A, se eu mexo, olha o que acontece. Vai mudar a raiz. E vai mudar esse ponto que está tocando o eixo de Y. Por quê? Porque esse A que eu coloquei aqui, ele é o valor, no caso, na função do primeiro grau, de B. Certo? Não é bonitinho, gente? Olha que coisa mais linda. Então, existe essa variação aqui, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Em relação ao eixo
a raiz aí e o ponto que toca ao eixo de Y, se eu troco o valor do A. Então, veja, se o valor do A está positivo, deixa eu fazer ela andar aqui um pouquinho. A raiz da função vai ser um x negativo, mas o ponto que toca ao eixo de Y vai ser um valor positivo. Se esse A vai ficar negativo, eu deveria ter colocado até um B aí, né? Então, o que vai acontecer é que a raiz vai ser negativa, o x vai ser negativo, e o ponto que toca ao eixo de Y, que vai ser isso aqui, 2,33, é um valor positivo. Eu vou fazer outra coisinha aqui. Eu vou desfazer essa. Deixa eu tirar esse controle. Eu vou escrever da seguinte forma. ABS. Eu vou colocar ax mais b, que é a nossa função do primeiro grau, certo? Vai criar o controle deslizante. Deixa eu dar um enter aqui. Pronto. Agora ficou azulzinho. Se eu mexo o A, ó, aqui, ó, o ângulo muda, certo? Por quê, gente? Porque o A é o coeficiente angular, né? Então, ele muda a direção da reta, né? E esse ângulo que a reta forma em relação ao eixo de x, no sentido anti-horário aqui, de x para a reta. E aí, como a gente viu, que a gente até comparou aí com o joguinho de sinuca, aqui esse ângulo é o mesmo formado aqui desse lado. E o B, né, ele também pode mudar, que é aquela situação que a gente viu, que vai mudar em relação à raiz da função e vai mudar aqui em relação ao ponto que toca o eixo de y. Vou colocar os dois para movimentar, para ficar mais bonitinho. Ó. Isso aqui a gente chama de animação. E tem lá no PowerPoint também. Né? Então, gente, fica essas situações aí, né? Agora, existe geralmente, o que acontece... Vocês veem que... Ó, eu vou deixar as duas animações para a gente ver de novo. Vejam que ela não ultrapassa o eixo de x, né? No caso, para o negativo. Então, toda vez que eu tenho a função modular, módulo de um número, é o valor absoluto desse número. Então, o que acontece? Todos os valores vão ficar positivos, porque mesmo dentro do módulo de 0 é 0, módulo de 2 é 2, módulo de raiz de 2 é a raiz de 2. Agora, módulo de menos 5 é 5, né? Então, sempre o módulo de um número é esse resultado positivo. No entanto, se eu tiver um negativo fora do módulo, então vai ficar tudo para baixo, né? Deixa eu parar isso aqui e eu vou fazer uma outra nesse sentido que eu estou falando. Se eu tiver, tipo assim, y igual, eu vou colocar um menos aqui, aí vou colocar ABS, para ver o que acontece. Eita, agora bagunçou o colorido. Deixa eu dar um espaçozinho. ABS. Ok. Pronto, veja o que acontece. Eu vou colocar também AX mais B. Vejam só o que aconteceu. Ó, essa laranjinha, tá vendo? Função H menos AX mais B. Ela sempre vai ficar no negativo. Por que ela sempre vai ficar com a imagem negativa, né? Os valores de Y todos negativos. Porque eu tenho menos antes do módulo, né? Ele está fora do módulo. Então, quando eu coloco aqui para movimentar, agora, vejam que ele vai ficar sempre para baixo. Ele está movimentando as duas, gente, porque na realidade é a mesma, né? Só mudar aqui o sinal, tá? Esse controle de deslizamento acabou pegando meio para as duas. Mas no caso é isso. Veja aqui, onde eu tenho AX mais B positivo, está sempre com imagem positiva. Quando eu tenho AX mais B com negativo fora do módulo, ela está sempre com essa imagem negativa. Ok. Tem uma outra variação aqui em relação agora a essa função, tá? No caso de eu ter um valor fora do módulo. Deixa eu apagar aqui. Eu não vou tirar daqui não, só vou apagar a visualização. É só clicar nessas bolinhas. E vocês também, tá? Se tiverem dúvida, quiserem até perceber alguma coisa a mais nas funções, tá analisando algumas coisas, vocês podem baixar esse software no celular de vocês. Ele é muito levezinho, tá? Alguns alunos já baixaram, quando eu trabalhei, acho que principalmente no passado, eu lembro de alguns alunos ter baixado. Em qualquer aparelho eletrônico ele pega, tá? Vamos lá.
Se eu tiver uma função y igual, por exemplo, eu vou colocar aqui de novo com o calculador deslizante, que eu acho que fica mais interessante, mas eu vou colocar uma outra coisinha. ABS, eu vou colocar AX mais B, só que eu vou colocar fora do módulo mais C, certo? Veja o que eu fiz aí. A função é a mesma, tá? No caso aqui ficou... deixa eu mudar aqui o valor. Deixa eu abrir mais esse aqui. Pronto, quase 3. E aqui... Veja que ela não está pegando aqui. Por quê? Por conta desse C aqui, ó. O C é o quê? Esse valor que está fora do módulo. Então, tudo que está dentro do módulo vai acontecer essa translação, no caso, em relação de x. Mas por que ele não está tocando agora o eixo de x? Por conta desse C que eu coloquei. Ele está mais 1. Então, veja aqui, ó, subiu uma unidade, certo? Ó, se está mais 2,76, então subiu 2,76 em relação ao zero. Aí, veja o que acontece agora se esse C é negativo. Olha o que aconteceu. Se o C é negativo, aí, veja, a função modular, o normal dela é que ela sempre esteja para cima, né? Valor positivo. Aí alguém vê uma função dessa e diz, não é modular porque ela vai ter imagem negativa, mas continua sendo modular. Porque o que está acontecendo aqui é uma variação da função modular. Como ela tem aqui, ó, menos 2,43, né, que está fora do módulo, então ela vai descer em relação ao zero, aqui, 2,43. Então, ela vai ficar com essa parte abaixo do eixo de x, tá? Então, existe essa variação aqui. Eu vou colocar tudo profissional aqui para ficar bonitinho, só para a gente ver como é que se comporta aí essa função. Ok? Então, vou parar um pouquinho a gravação para a gente discutir um pouquinho sobre ela. Voltando aqui agora, a gente tirou aquelas funções, né? Colocamos isso aqui para ficar mais claro. Então, veja. A função, né, da sua forma mais simples, módulo de x, a raiz é zero, então veja que aquela reflete em relação ao eixo de x, o que estaria para baixo, ela passa a ficar para cima. Mas aí é aquela coisa, né, que a gente estava conversando aqui agora, que confunde um pouquinho a mente, quando tem essa variação de estar para cima, e principalmente confunde quando está para baixo, né? Então aqui, quando eu tenho fora do módulo, deixa eu colocar aqui o carregador, tá? É rapidinho, já deixei na tomada lá embaixo. Pronto. Então, aqui, quando eu tenho fora do módulo um outro valor, ele não obedece à questão do módulo, né? Então x mais 2, eu peguei o resultado do módulo e acrescentei 2 unidades, tá? Como se ele fosse empurrado aqui no eixo de y para cima, tá? 2 unidades. Quando eu tenho esse menos 3 fora do módulo, então, ele vai descer 2 unidades. E aí fica realmente essa partezinha aqui, ó, abaixo do eixo de x, que confunde, mas continua sendo uma função modular. A questão é que, por conta desse menos 3, ela desceu, ou seja, isso aqui é uma variação da função modular. Se eu tivesse x menos 3 dentro do módulo, que é azulzinho aqui, então realmente ia refletir, né, do mesmo jeito. Bem, agora a gente vai olhar a função modular, só que em relação à função do segundo grau. Deixa eu aproveitar. Dá para aproveitar. Então, x, eu vou colocar na forma genérica, ax ao quadrado mais bx mais c. Porque a gente já criou os controles deslizantes. Deixa eu ver aqui. Oxi, não faça isso não. Eu apago você, eu brigo com você, mas a gente consegue fazer o que a gente quer. ABS. Vamos lá. AX ao quadrado mais BX mais C. Que criou? Chatinho. Deixa eu colocar aqui dentro para isso também. Ai, ai. GeoGebra tá brigando comigo. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Bem,
Já consegui vencer o GeoGebra. E aqui nós estamos agora com os controles deslizantes da função do segundo grau na função modular. Aqui, gente, agora pra gente, tá normalzinho, né? Tá uma função do segundo grau normal. O que vai acontecer é o seguinte, quando eu mudo aqui o valor do A, né, vai mudar a abertura da parábola, ela pode estar para cima ou ela pode estar para baixo. Vamos ver o que vai acontecer quando ela for para baixo, tá? Vai estar para baixo. Opa, olha, que coisa mais linda. Aconteceu isso porque está dentro do módulo. Exatamente. Então, veja, quando ela ficou negativa, essa parábola foi para baixo, mas aí o que estava abaixo do eixo de x refletiu, né, para cima. Então, ficou esse desenho aqui, ó. Essa parte que seria para baixo ficou para cima. Aí, em relação ao B, é aquela questão, né? Ele está tocando o eixo de y na parte em que a função é crescente, quando o B é positivo. E justamente aqui, ó, veja aqui, ó. Aqui não é crescente? Né? Então, não deixa de ser. E em relação a tocar o eixo de y na parte decrescente, quando a função, quando o B é negativo. Ó, aqui. Ô, professora, aqui dentro do módulo a senhora colocou A, B e C. Qual vai ser a função do A? O A vai ser para saber se ele vai ser mais fechado, mais aberto. Isso, o A, ele tem a função de me dizer se a parábola está para cima ou para baixo, né? Quando A é positivo, essa parábola está um sorrisinho, né, para cima. Quando o A é negativo, uma carinha triste, no caso que é para baixo. O B, ele só mostra onde toca o eixo de Y, se vai ser na parte que a função é crescente ou decrescente. No caso aqui, ó, tá negativo, então ela tá tocando aqui, ó, onde já tá decrescente. E o C me diz onde tá tocando o eixo de Y, que no caso, ó, o C é 1, então toca aqui no 1. Certo? O B é como o B e o C? O C é o ponto onde a parábola toca o eixo de Y. Então, aqui, ó, tá tocando no 1, porque aqui o C é 1. Se eu mudo o C, ele muda, onde toca o eixo. Aqui, ó, 2,41. O B, E o o B, se ele é positivo, ele vai tocar o eixo de Y, onde a parábola é crescente. Se ele for negativo, ela vai tocar onde a parábola, no caso, a função é decrescente. Aqui o B está negativo, né? Mas a gente está vendo que está tudo dentro do módulo, né? Então aqui dá uma inversão das coisas agora, né? Porque tipo, onde era para ser positivo, né? Crescente, aí já passa a ser decrescente. Então existe essa inversão aí em relação à função modular. Aqui, ó, muda o B, ele vai estar tocando. Aqui está negativo, então está na parte decrescente. Aí aqui quando ele fica positivo, então já toca onde a função aqui está na parte crescente. E o A é a posição da parábola, né? Se é para cima ou para baixo. Ok? Bem, acho que em relação à função... Deixa eu parar aqui um pouquinho. Então, ó, só retomando aqui algumas perguntas que foram feitas, né? Eu coloquei a mesma função, né, no caso do segundo grau, sem ser modular, e mantive essa que é modular. Então, apagando uma e deixando a outra. Vamos ver. Quando eu não tenho a função modular, ela está normalzinha, né? Então, aqui, se o A é negativo, que aqui está menos 0,63, que é o coeficiente do x ao quadrado, então ela está para baixo, né? A função, a parábola fica para baixo. Quando eu tenho o x, que é o B, que é o coeficiente do x, positivo, ela toca o eixo de y aqui, onde a função é crescente, porque ela é crescente até o vértice e a partir daqui ela desce, né, decrescente. E esse 2,41, que é o valor do C, é o ponto onde mostra onde vai tocar o eixo de y, que é justamente no valor 2,41 que está aqui. Quando essa função é modular, ela está entre módulos. Então, vou apagar essa, vou deixar essa. O que acontece? Deixa eu deixar as duas aqui primeiro.
tudo que estaria para baixo, né, que seria imagem negativa, né, y negativo, então passa a ser positivo. Então, todos os valores de y aqui, as imagens que seriam negativas, passam a ser positivas. Então, a gente tem uma translação em relação ao eixo de x. Então, tudo que está para baixo fica para cima. E aí, a gente fica com essa função modular aqui, ok? Vou parar esse vídeo. Então, essa ficou a parte 1 do nosso plantão da matemática de hoje. Vou começar a parte 2 para a gente ver a função exponencial.